Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Ontem nós falamos sobre Apocalipse, o capítulo 15, especialmente dando ênfase sobre o fechamento da porta da graça, não é? As três formas que a porta da graça pode se fechar. E eu disse que falaria hoje sobre as 7 últimas pragas. E eu não gosto de fazer o que eu vou fazer agora, se é que vou fazer, eu estou pensando ainda. Eu estou pensando em mudar a palestra. Ah, pastor, eu só vim hoje por causa das pragas. Será que alguém veio hoje só por causa das pragas? Aí eu vou ter que falar. Hein? Alguém veio hoje só por causa das pragas? Deixa eu ver. Veio. Então, a senhora também? Estou falando sério. Quem veio hoje à noite só por causa das pragas? Levante a mão, de verdade, de coração. Vocês estão mudando. Diz que o brasileiro não sabe votar, a maior prova é agora. Já teve gente que mudou de ideia umas 2 vezes aqui. Eu vou falar sobre as 7 últimas pragas, então, vai. Abra sua Bíblia em Apocalipse 16. Essa palestra tem 2h30, né? Tudo bem, pastor, pode falar à vontade, o povo vai embora mesmo, né? Apocalipse, o capítulo 16. Ontem nós lemos o capítulo 15. Vou ler de novo o 15. Não vou explicar, que eu já expliquei a maior parte ontem. Mas eu vou ler o 15 para dar um pouco mais de contexto aqui. Depois vamos estudar o 16, tá ok? Capítulo 15, os versículos 1 em diante. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vejam bem, queridos. Me permitam eu já começar a explicar aqui algumas coisas. Os capítulos 15 e 16 falam sobre o castigo divino. Falam, sim, sobre a cólera de Deus preparada sem mistura. Agora vejam, a ira divina, ou a cólera divina, não tem absolutamente nada a ver com sentimentos humanos. Deus não é sujeito às mesmas emoções. Sendo, é claro, um ser pessoal, a Bíblia é muito clara, dizendo que Deus é amor. Deus não é um ser desprovido de sentimentos. É claro que Ele é um ser que expressa os seus sentimentos, mas Ele não é sujeito às mesmas emoções dos seres humanos. Então notem, não é um Deus estressadinho, nervosinho, agora eu não aguento mais, agora chega, estou com vocês por aqui. Não é essa a ira divina, não é essa a cólera divina. Vejam bem, os teólogos dizem que a ira de Deus não é affectus em latim. Não é afeição, não é emoção, nem é um Deus estressadinho. A ira de Deus é effectus, é efeito. Pastor, peraí, está muito racional. Logo de cara, assim, um discurso muito racional. Quer dizer que é simplesmente causa e efeito? É simplesmente causa e efeito. Um Deus longânimo, que fez todo o possível para que os seres humanos se arrependessem dos seus pecados e aceitassem a Jesus como Salvador e Senhor. Esse Deus longânimo, que não quer que ninguém pereça, que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse Deus longânimo, após uma grande, incessante tentativa de fazer com que todos os seres humanos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor, um dia esse Deus vai colocar um ponto final na história do pecado. Vai pôr um ponto final. Por algumas razões. Primeiro, sendo quem Ele é, sendo Deus quem Ele é, Ele não pode permitir que o pecado dure para todo o sempre. Ele precisa e vai colocar um ponto final na história do pecado. Também vai castigar os ímpios, que nós vamos ver daqui a pouquinho, por pelo menos 2 razões. A primeira é para castigar mesmo. A primeira é realmente castigo divino sobre os ímpios. E a segunda razão, lembre-se que eu disse ontem, que a principal chave para entendermos o Apocalipse, qual é mesmo, irmãos? É o Antigo Testamento.
Por que que Deus enviou as pragas sobre o Egito? Para castigar o faraó, para castigar os egípcios, mas para libertar o que? O seu povo. Então o castigo sobre os ímpios serve também para libertar o povo de Deus. Então a ira divina não é emoção, não é afetos, não é? É simplesmente o quê? Efeito. Algumas pessoas dizem o seguinte: por que que o Senhor Jesus ainda não voltou? Alguns até dizem, ele poderia ter voltado lá em 1844. Já podia ter voltado antes. Por que que não voltou ainda? Mas graças a Deus. Eu sei que essa frase pode parecer incoerente. Graças a Deus que o Senhor Jesus não voltou ainda. Olha, se ele tivesse voltado, por exemplo, em 1844, o que aconteceria com você e comigo? Não teríamos nem nascido. Nem estaríamos aqui hoje. Então, graças a Deus que não voltou, não é? Que você e eu estamos vivos aqui com a chance de, em aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, temos o que? A vida eterna. Mas, a longanimidade de Deus tem o quê? Tem um fim. Não que ele deixe de ser longânimo. É que na história do pecado há um momento em que Deus vai colocar um ponto, o quê? Um ponto final. E é sobre isso que os capítulos 15 e 16 falam. Versículos 2 em diante. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus, ou harpas de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Bom, ao final da palestra, eu vou voltar para esses versículos aqui, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Ontem eu disse uma frase aqui, que algumas pessoas ficaram um pouco confusas, ou assustadas até. Mas hoje, coincidentemente ou não, eu estava lendo um livro que muitos de vocês conhecem, o livro chamado Nisto Cremos, onde nós temos ali as 28 doutrinas básicas, ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você ler ali a doutrina sobre o grande conflito, o enunciado da doutrina é o seguinte: no grande conflito entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, o que está em julgamento é o caráter de Deus. No grande conflito cósmico entre o bem e o mal, queridos, o que está realmente em julgamento é o quê? O caráter de Deus. E ontem até alguém me abordou a saída, pastor, eu não entendi muito bem esse negócio de Deus estar sendo julgado. Vejam bem, queridos, nós já ouvimos essa frase várias vezes, mas não paramos para pensar. No sentido que eu expliquei ontem, que é muito claro, pelo menos para mim, acho que para a maioria de nós. Vejam só, queridos. Nós estamos em que fase do juízo mesmo? Investigativo. A segunda fase é durante o milênio. É o juízo o quê? Comprobatório, ou de comprovação. E a terceira e última fase é o juízo o quê? Executivo após o milênio. Ora, no juízo comprobatório, o que nós fazemos mesmo, irmãos? Comprovamos o quê? Pode falar. Nós comprovamos o quê? Se Deus foi justo ou não. Na verdade, quem é julgado, queridos, no juízo comprobatório? É Deus. Você está vendo se ele foi justo ou não? É lógico, queridos. Ele não está sentado no banco dos réus. Mas, na verdade, no grande conflito entre o bem e o mal, o acusador lançou dúvidas sobre o caráter de Deus. E é isso que ele faz até os dias de hoje. Vocês querem um exemplo claro? Simples. Primeiro problema que você enfrenta, você olha para o céu e diz: por que comigo, Senhor? Como se ele fosse culpado. Por que comigo, Senhor? Olha, aconteceu tal coisa porque como se tudo fosse culpa de Deus. Deus fez, Deus castigou, Deus castiga mesmo.
Mas Deus não vive por aí castigando as pessoas, queridos. Haverá um momento, nós vamos ver agora, em que os ímpios realmente serão o quê? Castigados. Então, o que está em jogo é o caráter de Deus. Quem é Deus? Ele merece ser adorado ou não? No capítulo 15, a gente vê que logo após a introdução aqui, há o cântico de Moisés e do Cordeiro dizendo: justas são o que as tuas obras. Os seus juízos são o quê? Justos. Vamos adiante aqui. Versículo 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do tabernáculo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. A partir do capítulo 16, versículo 1, há então as 7 últimas pragas. Vejam bem, queridos. Ontem nós explicamos, aqui no capítulo 15, nos últimos versículos, a cena do fechamento da porta da graça. No final do juízo investigativo, todas as pessoas terão sido seladas ou receberam o selo do Deus vivo ou a marca da besta. E então virá o quê? O fechamento da porta da graça e o derramamento das 7 últimas pragas. Antes de falar sobre as 7 últimas pragas, me permite explicar algumas coisas fundamentais. Vamos lá. As pragas são literais ou simbólicas? Porque há discussão em relação a isso, mesmo no meio adventista. As pragas são literais ou elas são simbólicas? Qual é a grande chave para entendermos o Apocalipse, irmãos? O Antigo Testamento. As pragas do Antigo Testamento foram simbólicas ou elas foram literais? Literais. As 7 últimas pragas também são literais. Embora a linguagem seja simbólica aqui, os efeitos são o quê? Literais. Não é que os anjos vão realmente sair com taças nas mãos e como se tivesse algum líquido venenoso, ou um produto químico dentro das taças ali. Tudo isso é uma cena o quê? Simbólica. O anjo não precisa vir literalmente derramar a taça. A linguagem é o quê? Simbólica. Mas os efeitos são o quê? Literais. As 7 pragas são literais. Quando as 7 pragas cairão, queridos? Após o fechamento da porta da graça. Há um grupo de irmãos por aí, adventistas, que começaram a ensinar por aí que as primeiras 4 pragas já estão caindo. Eu não sei se a maior praga deve ser eles, explicando bobagem por aí, né? Não sei se é isso. Bom, mas o fato é o seguinte, as primeiras 4 pragas já estão caindo. Não estão caindo, queridos. Todas as 7 pragas cairão após o fechamento da porta da graça. Vejam a sequência. Os verdadeiros cristãos recebendo o que? A chuva serôdia. Ao mesmo tempo, os ímpios tendo que o Espírito Santo sendo que retirado da terra, expliquei ontem. Retirado da terra, retirado dos ímpios. O evangelho sendo pregado a todo mundo. O selamento sendo realizado. Antes disso, há o quê? O decreto dominical. O selamento sendo realizado. Alguém já recebeu hoje o selo do Deus vivo? Sim ou não? Não. E a marca da besta? Muito menos. O selamento está no futuro. Mas decisões que tomamos hoje, obviamente, afetarão decisões futuras. Então haverá o selamento, o fechamento da porta da graça, juntamente com o final do juízo investigativo, e a partir daí caem as 7 últimas pragas. Está ok, queridos? Mas, pastor, e esses problemas ecológicos, eles não têm absolutamente nada a ver com as 7 últimas pragas, queridos. El Ninho, destruição da camada de ozônio, derretimento das calotas polares, poluição do rio Tietê, do rio Pinheiros, ou de qualquer outro rio por aí, não é? Poluição atmosférica, nada disso
tem a ver com as 7 últimas pragas. E o raciocínio é simples, é óbvio. Problemas ecológicos afetam a todos, tanto salvos quanto perdidos. Se tiver um terremoto aqui amanhã, em Votuporanga, tanto bons quanto maus vão sofrer. Se fizer 60 graus amanhã aqui em Votuporanga, tanto bons quanto maus vão sofrer. Agora, as 7 últimas pragas só caem sobre os ímpios. Entenderam isso, queridos? As 7 últimas pragas só caem sobre os ímpios. Elas não têm absolutamente nada a ver com fenômenos ecológicos, nada a ver com fenômenos naturais. São fenômenos sobrenaturais. Deus é quem manda as 7 últimas pragas diretamente do seu trono. Está tudo claro até aqui, sim ou não, queridos? Está bem claro ou não? Tá. Espero que esteja. As pragas são sucessivas, ou seja, cai uma após a outra. Não cai as 7 ao mesmo tempo. Outro ponto importantíssimo que você precisa entender. As 7 pragas não caem todas elas em todos os lugares. Elas são sucessivas e nem todas caem em todos os lugares. Por uma questão óbvia. Bom, eu normalmente não faço o que eu vou fazer agora numa conferência. Eu só uso a Bíblia, só entre aspas, né? É só para usar a Bíblia mesmo. Mas se algum adventista do sétimo dia estiver um pouco confuso, tudo que eu estou dizendo aqui está no grande conflito, viu? Exatamente como eu estou explicando. As pragas são literais, elas caem uma após a outra, e nem todas caem em todos os lugares. Não é frase do Roberto Mota, isso está bem claro no contexto bíblico, e a autora do grande conflito explica isso certinho. Tá ok? Então o discurso não é meu. Tá? O discurso é bíblico e do grande conflito. Então vejam só. Por que nem todas as pragas caem em todos os lugares? Uma questão óbvia, queridos. Se todas as 7 pragas caírem em Votuporanga, não haverá um ímpio vivo por ocasião da volta de Cristo. Entenderam? Haverá ímpios vivos quando Cristo voltar, sim ou não? Sim. Então nem todas as pragas poderão cair em todos os lugares. Talvez caia umas 3 ou 4 aqui, sei lá. Umas 4 ou 5 em Fernandópolis, não sei. Sei lá. O fato é o seguinte: a primeira praga, me parece que é universal. Vou explicar daqui a pouco por quê. E a 7ª praga também é universal, que é simplesmente a volta de Cristo Jesus. Pastor, mas isso é praga para os ímpios? É. Quando cairão as pragas? Após o fechamento da porta da graça. Não tem nada a ver com ecologia, é um efeito sobrenatural da parte de Deus. Elas caem sucessivamente e nem todas cairão em todos os lugares. Tá ok? Vamos ver aqui quais são as pragas, queridos. Capítulo 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta. Notem, só caem sobre os ímpios as pragas, queridos. Sobre os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Vejo que algumas pragas têm relação com as pragas do Egito. Essa é uma das pragas que também caiu no Egito. Úlceras perniciosas. O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, a segunda praga, o mar vai se tornar em sangue, e todos os seres vivos do mar vão morrer. Terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Primeiro, na segunda praga, a água salgada torna-se em sangue. Depois, a água potável vai tornar-se em sangue. Então, versículo 5. Ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo. Notem, no capítulo 15 é a mesma frase: Tu és justo. Agora de novo, tu és justo. A Bíblia quer deixar bem claro para você, para mim, que Deus está sendo justo ao derramar o quê? As pragas. Tu és justo,
tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvido o altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. De novo, irmãos, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quarto flagelo, quarta praga. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o que, irmãos? Autoridade sobre esses flagelos. Não é natural. Não são fenômenos naturais. É o castigo que? Divino. Deus tem autoridade sobre as pragas. E nem se arrependeram para lhe darem o quê? Glória. Algumas lições importantes aqui, queridos. Há uma coisa que eu descobri na semana passada. Não sei se o pastor Carlos Reis já leu sobre isso, ou tem alguma explicação para me dar depois da saída, se algum irmão já estudou sobre isso. Eu não tinha percebido. Percebi na semana passada. Pode ser coincidência, ou Deus quer mostrar alguma coisa para nós aqui. Vejam só. Eu disse ontem à noite que a questão central do Apocalipse, qual é mesmo, irmãos? A adoração. Só nos capítulos 13 e 14 do Apocalipse, quantas vezes aparece o verbo adorar mesmo? Quantas? Disse ontem, 8 vezes. Só nos capítulos 13 e 14, 8 vezes o verbo adorar. Vejam bem, queridos, dentro do contexto, eu vou explicar o seguinte. Presta bem atenção, não tira a frase do contexto. Eu sofro muito por isso, e todos nós sofremos, né? As pessoas pegam uma frase fora do contexto. Pastor Bota disse, mas o que eu falei antes? O que eu falei depois? Notem, a discussão mais importante não é se é para guardar o sábado ou para guardar o domingo. Está na cara que é para guardar o sábado. Mas não é esse o ponto central do Apocalipse. O ponto central é quem você adora. O guardar o sábado ou guardar o domingo é uma consequência da decisão que você tomou. Você adora a Deus ou adora os homens? Você está fazendo o que Deus manda ou está fazendo o que os homens mandam? O ponto central é a verdadeira adoração. É o que está em jogo. O guardar o sábado ou guardar o domingo é uma consequência do quê? Da decisão que eu tomei. Eu realmente adoro a Deus? Por isso que a primeira mensagem angélica diz o quê mesmo, irmãos? Temei a Deus e dá-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica é uma convocação para que as criaturas adorem ao Criador da forma como o Criador exige ser adorado e no dia em que Ele quer ser adorado. Ah, pastor, não vai dizer que a primeira mensagem angélica fala sobre o sábado. É lógico que fala. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Exatamente a mesma frase do quarto mandamento. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. As mesmas palavras. Entenda uma coisa, queridos. Deus nos dá o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de escolher adorá-lo ou não adorá-lo. Entenderam? Isso é óbvio. Com o livre-arbítrio, eu posso escolher adorá-lo ou não adorá-lo. Mas aprenda uma coisa. Essa frase era do outro sermão, mas eu encaixei aqui. Vocês escolheram um, então vou fazer os dois. Presta bem atenção. Deus não te dá liberdade para escolher como adorá-lo. Ele te dá liberdade para você escolher adorá-lo ou não adorá-lo. Mas se você escolher adorá-lo, é como Ele quer, não como você quer. Entenderam? Um exemplo bíblico, histórico e clássico qual é? Caim e Abel. Caim pegou meia dúzia de frutos podres embaixo da árvore e deu para Deus como oferta, sim ou não? Não. Ele deu o quê? O melhor. Deus não aceitou. Porque é um Deus intransigente? Não. Não foi o que ele pediu. Deus pediu uma coisa, Caim quis fazer o quê? Outra. Por isso que o Senhor Jesus disse, em vão me adoram. Ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos de homens. E disse ainda, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Uma pergunta simples, né? Parece muito filosófica, mas é prática. O Senhor Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Então entendam bem, queridos.
Deus me dá liberdade para escolher adorá-lo ou não. Caim deveria ter feito o seguinte: Senhor, eu não vou adorá-lo. Teria sido melhor para ele do que dizer o quê? Eu vou adorá-lo da forma como eu quero. Então, queridos, o que está em jogo é verdadeira adoração. Por que estou dizendo isso? A semana passada eu descobri o seguinte: a sequência das pragas, a sequência da queda das pragas, é exatamente a mesma sequência da criação. A primeira praga cai sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre o que? As fontes das águas, a quarta sobre o sol. Exatamente a ordem da criação. Terra, mar, rios, sol. Exatamente a sequência da criação. É como se Deus estivesse dizendo: vocês não entenderam até agora que eu sou o Criador? Até agora não caiu a ficha? Então eu estou mostrando para vocês que eu sou o Criador. E vou derramar as pragas exatamente na mesma sequência da semana da criação. Pode ser isso? Ou é uma tremenda coincidência? Não sei. Mas as pragas caem na mesma sequência do que? Da criação. Terra, mar, rios, sol. Agora vejam só. Os homens recebem a primeira praga. Depois o mar, rios, se tornaram em sangue. E um calor insuportável. Então vai estar muito quente e não vai ter o quê? Água potável. Essas são as 4 primeiras pragas. A quinta praga é especial. Olha só. Versículos 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Por isso que eu disse, irmãos, que provavelmente a primeira praga é universal. Por quê? Porque por ocasião da quinta praga, os homens estão o quê? Chorando a primeira. Veja que eles não choram tanto a segunda, não choram tanto a terceira. Por ocasião da quinta praga, eles estão reclamando do quê? Da primeira, por causa das úlceras que sentiam. Então, muito provavelmente, a primeira praga é universal. Na quinta praga, então, derramou o quinto a taça sobre o trono da besta, o reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Essa frase aparece algumas vezes aqui, no capítulo 16, não se arrependeram das suas obras. Pergunto, no contexto da aula de hoje, mas especialmente da aula de ontem, capítulo 15. Se eles se arrependessem, ia mudar alguma coisa? Sim ou não? Não, por quê? Porque a porta da graça já está o quê? Fechada. Mas notem, as pragas estão caindo. E nem assim eles se arrependem. Dá para entender, irmãos, que Deus está sendo justo? É como um filho impenitente. Você fala, você mostra, você corrige de todas as formas possíveis. E a criança não muda. Você faz tudo o que é possível. Ela não quer, não muda. Veja, as pragas estão caindo. Deus fez tudo para salvar esses ímpios. Agora a porta se fechou. As pragas caem e nem assim eles se arrependem. Queridos, nós já estamos no final da 4ª semana de conferência. O que eu vou dizer agora pode surpreender alguns. Quem sabe se alguém vem pela primeira vez hoje. Mas tudo isso foi explicado ao longo das conferências. Se por acaso você não entender alguma coisa, vá para o site profeciasparaotempodofim.com. Então, todas as palestras de graça lá. O trono da besta é o Estado do Vaticano. Não dá para explicar em detalhes aqui, não vou ter tempo para isso. Se você vem pela primeira vez hoje, pode ficar assustado. Mas acesse o site profeciasparaotempodofim.com e você vai ter as palestras ali, mostrando certinho. Tem Apocalipse 13. Você estuda o selo de Deus e a marca da besta. Então, a quinta praga só cai sobre o Estado do Vaticano. E aqui é uma mudança sensível no quadro. Vou explicar para vocês, queridos. Há hoje um grande movimento ecumênico. Para saber, eu vou tentar resumir semanas de palestras em 2 minutinhos. Vai. Há um grande movimento ecumênico. Bonito. Eu fico até emocionado. E todo discurso,
Parece maravilhoso. Olha, todos nós somos filhos de Deus. Então não importa se você é católico, se você é protestante, se você é budista, se você é shintoísta, se você é muçulmano. Vamos nos unir. Olha quantos problemas mundiais, por causa do quê? Diferenças religiosas. Quantas guerras se iniciaram por causa do quê? De problemas religiosos. Até guerras entre católicos e o quê? E protestantes. Por que esse ódio, né, dos muçulmanos em relação ao Ocidente? Vamos acabar com isso. Há um único Deus. Se é Krishna, se é Jeová, se é Jesus Cristo, não é? Se é Alá, não interessa, é um único Deus. Vamos nos unir, um único povo, uma única nação. Vamos acabar com a guerra, com as diferenças, os problemas econômicos. Não é bonito isso, queridos? É lindo. Então, o que acontece? A Igreja Católica Apostólica Romana, com um movimento carismático, abraça todas as pessoas emotivas. Aliás, se eu fosse procurar uma igreja e o critério a ser utilizado fosse, não é um bom critério, mas se fosse dom de línguas e dom de curas, eu iria para onde? Vou procurar uma igreja. Não sou adventista. Não professo nenhuma crença religiosa. Eu creio em Deus, eu quero procurar uma igreja para frequentar e o critério que eu vou utilizar vai ser dom de línguas e dom de curas. Eu iria para onde? Para a Católica Apostólica Romana Carismática. Porque ninguém fala mais em línguas do que eles hoje. Um pouquinho antes da década de 60, faz tempo, para alguns, né? Mas não faz muito tempo não. Um pouquinho antes da década de 60, a Igreja Católica Apostólica Romana abominava o dom de línguas. Vocês que são mais jovens, vocês não sabem disso. Batistas, metodistas, presbiterianos, eles simplesmente, eu ia usar um termo popular, vou até usar, eles detonavam os pentecostais. O melhor livro contra o movimento moderno de línguas, né, tem justamente esse nome, o Movimento Moderno de Línguas, de Robert G. Gromack, da editora Juerp, uma editora evangélica. Só que o livro não existe mais, porque está todo mundo no movimento carismático agora. A igreja renovada para cá, pentecostal para lá, né, carismático para cá. Então, está todo mundo falando as mesmas línguas. Os católicos falam as mesmas línguas dos pentecostais, dos evangélicos, dos espíritas, da umbanda, da macumba, dos cultos afros, tudo a mesma coisa. As mesmas línguas. Os emotivos, de um lado. Do outro lado, a teologia da libertação, que abraça todos os intelectuais. Então, de um lado, movimento carismático, do outro lado, teologia da libertação. Aí a Igreja Católica abraça todo mundo e joga no mesmo pacote. Então, vejam só. Vamos todos nos unir. É bonito isso. E haverá realmente, irmãos, uma união das igrejas. E essa união das igrejas vai ser fortalecida especialmente quando nos Estados Unidos cair a primeira emenda da Constituição, que proíbe que haja interferência do Estado sobre a igreja. Então, haverá uma união das igrejas e uma união das igrejas com o Estado. E aparentemente uma grande paz. Só que é bíblico, é profético. O mundo em paz. Isso vai acontecer, irmãos, no futuro próximo. Todo o planeta em paz. Agora sim. Equilibramos a economia depois do caos. Agora estamos em paz. Vamos escolher um único líder religioso para todo o planeta. Vai ser o Papa. Vai ser escolhido o Papa. Paz, segurança. Quando disserem paz e segurança, o que diz a profecia bíblica? Sobrevirá repentina destruição. Fecha-se a porta da graça e as pragas começam a cair. O que a multidão vai pensar? Mas espera um pouco. Agora que nós estabilizamos a economia, agora que estamos unidos numa única igreja, numa única religião, um único pensamento, por que Deus nos castiga? É por causa daquele povinho ali que não se uniu. Haverá um grupo que não vai se unir, queridos. Que grupo é esse? A igreja remanescente. Ainda bem que 3 ou 4 responderam certinho.
Alguns poderiam responder, igreja adventista do sétimo dia. Em parte, sim. Mas, na verdade, queridos, uma grande parte dos adventistas do sétimo dia vão apostatar. Há um movimento interessante. Alguns que estão há muitos anos na igreja apostatam. E aqueles que estão em Babilônia, saem de Babilônia. Lembra de Apocalipse 18, versículos 2 e 4. O grande clamor para sair de Babilônia. A grande massa dos salvos está em Babilônia. Nas falsas denominações. Então, o que acontece? Vários adventistas do sétimo dia apostatam. Um remanescente permanece fiel. A esse remanescente se une quem? O verdadeiro povo de Deus, que está em outras o quê? Denominações. Eles saem de Babilônia e formam o remanescente final. Entenderam, queridos? Aí haverá uma perseguição sobre esse grupo. Deixa eu fazer uma pausa aqui só. Eu não explico isso quando faço essa palestra, porque o tempo não permite. Mas já que eu estou indo até bem aqui no tempo, está certo o relógio ali, eu estou certinho então. Então vamos lá. Você sabe, queridos, o que vai mudar a cabeça de muitos evangélicos e católicos? O decreto dominical. Porque muita gente leu o livro O Grande Conflito. Muita gente frequentou conferências como essa e ouviu esse discurso. Um dia, quando saiu o decreto dominical, milhões de pessoas na face da terra vão dizer, aquele povo tinha razão. E eles saem de Babilônia e formam a igreja remanescente. Aí é o seguinte, agora começam a cair as pragas. A igreja remanescente não se une ao movimento quê? Ecumênico. Agora o que acontece? As pragas caem. É por culpa daquele grupo que não quis se unir. Aí até a quarta praga há uma perseguição sobre quem? Sobre os salvos. Os ímpios sofrendo as pragas e os justos sendo o quê? Perseguidos pelos ímpios. Até quando, irmãos? Até a quinta praga. Na quinta praga, há uma mudança de paradigma. Por quê? A quinta praga cai sobre o Estado do Vaticano. Alguns acham que vai cair nas filiais também, não é? Bom, sobre o Estado do Vaticano cai a quinta praga. Aí quando a quinta praga, trevas terríveis, sobre o Vaticano, vai cair a ficha para muitos. Tarde demais. Por que essa praga só caiu sobre o Vaticano? Por que Deus está castigando o nosso grande líder espiritual? Quer dizer o quê? Que aquele povinho tinha razão. Nós fomos o quê? Enganados. Quando acontece isso, irmãos? Na quinta praga. Aí os ímpios que estão perseguindo os salvos, passam a perseguir quem? Há uma mudança aqui agora. Eles deixam de perseguir os salvos para perseguir quem? Os falsos líderes religiosos. E essa perseguição vai ser muitas vezes pior do que aquela sofrida pelos salvos. Entenderam? A turba que persegue os salvos passa a perseguir quem? Os falsos líderes religiosos. É por isso, irmãos, que se cumpre a sexta praga, que é a mais difícil de explicar, mas eu vou explicar nos mínimos detalhes aqui. Qual é a sexta praga? É a mais difícil de explicar, mas presta bem atenção que vai ficar bem claro. Explicar é fácil, às vezes é difícil de entender. Presta bem atenção. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Vou explicar versículo por versículo. Queridos, eu já vi livros de bons amigos meus, dizendo que o secamento do rio Eufrates é o secamento literal do rio Eufrates, lá no Iraque, para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente, do Leste ou nascimento do Sol. São palavras, são frases sinônimas. Então, sairiam de lá para atacar o quê? Jerusalém. Presta bem atenção, queridos. Qual é a grande chave para entendermos o Apocalipse mesmo? O Antigo Testamento. Houve alguma ocasião no Antigo Testamento que o rio Eufrates secou? Sim ou não? Sim. Houve sim. O rio Eufrates corre até os dias de hoje. Passa por 3 países, mas a maior extensão dele corre no moderno Iraque. Até os dias de hoje, o rio Eufrates corre ali. O rio Eufrates banhava a cidade de Babilônia.
Os muros de Babilônia foram construídos sobre o rio que? Eufrates. O rio Eufrates passava por baixo das muralhas de Babilônia. Quando os medo-persas cercaram Babilônia, eles não tinham como invadir a cidade. Aliás, queridos, a estratégia de combate normalmente era a seguinte: não só em relação aos medo-persas invadindo Babilônia. Ao longo da história, em muitos casos, a estratégia era a seguinte: o exército inimigo chegava e cercava a cidade. Na uma grande parte dos casos, as muralhas eram o quê? Intransponíveis. No caso de Babilônia, eram intransponíveis mesmo. Sobre os muros de Babilônia, os historiadores afirmam, sobre os muros, andavam de 7 a 12 carruagens, uma ao lado da outra. Sobre a largura dos muros. Você pega aí 7 a 12 carroças, coloca uma do lado da outra e anda por cima do muro. Essa era a largura dos muros de Babilônia. Os muros eram intransponíveis. Então, os medo-persas cercaram a cidade, pensando assim: vamos esperar acabar a comida, acabar os suprimentos, acabar a água. O que acontece? Ou eles saem para lutar, ou eles se rendem. Normalmente essa era a estratégia, entenderam? Cerca a cidade, as pessoas dentro da cidade ficam ali, uma semana, um mês, 2 meses, acabou a comida, acabou a água, eles têm que sair, fazer o quê? Ou saem para lutar, ou o quê? Ou se entregam. Só que no caso de Babilônia, a estratégia não ia funcionar. Por quê? Primeiro, eles tinham água para sempre. Até os dias de hoje o rio está correndo ali. Tinham estoque de alimentos para meses e meses. Mais do que isso, eles tinham plantações dentro da cidade. Tanto é verdade que em cima do muro, os soldados de Babilônia jogavam um franguinho assim lá para os soldados, os medo-persas. Está com fome? Olha um franguinho para você. Zombando. Só que 150 anos antes de Ciro, o grande conquistador, nascer, 150 anos antes, Deus chamou a Ciro pelo nome e disse como Ciro iria invadir o quê? Babilônia. Ao grande cilindro de Ciro, lá no Museu Britânico, em Londres. Nesse cilindro está escrito como foi que Ciro invadiu Babilônia. O que ele fez? Ele desviou o curso do rio. Ele desviou o curso do rio Eufrates. E o leito o quê? Baixou. Quando o leito baixou, os medo-persas passaram por baixo da muralha. Quando passaram por baixo da muralha, havia uma segunda muralha que deveria estar fechada. Havia uma grande porta que deveria estar fechada, mas misteriosamente a porta estava o quê? Aberta. A profecia disse, Deus disse: eu vou secar os rios diante de você e vou abrir as portas que jamais se fecharão. Disse de quem? Ciro. 150 anos antes de Ciro nascer. Eles passam por baixo da muralha, passam pela segunda muralha, cujas portas estavam abertas, e eles invadem o palácio na mesma hora em que no banquete do rei de Babilônia, Deus escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado fosse na balança e achado em falta. Os medo-persas invadiram Babilônia. Queridos, por que que o rio Eufrates secou no Antigo Testamento? Hein? Para que os medo-persas invadissem Babilônia. Qual foi a consequência histórica da invasão medo-persa em Babilônia? A libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. Por que que o rio Eufrates seca nos últimos dias? Para libertar o seu povo. Entenderam? Agora vejam, não é o secamento do rio Eufrates, aqui é simbólica, os efeitos são literais, mas a linguagem é simbólica. Queridos, os reis que vêm do nascimento do sol, porque a profecia diz, a sexta praga, haverá o secamento do rio Eufrates, preparando o caminho daqueles que vêm, os reis que vêm do nascente do sol, do oriente, não é? Ou do leste, são palavras sinônimas. Alguns dizem, não são os norte-coreanos que vão atacar Jerusalém, não são os chineses. Aí não, porque uma outra profecia diz que são 200 milhões de cavaleiros, então são 200 milhões de chineses que vão atacar Jerusalém. Queridos, e para atacar Jerusalém, vai ter que passar sobre o rio Eufrates. Então o rio tem que secar. Não precisa ser muito estudioso, não. Depois você pega, vai em casa, vê lá no Google, ou se você tiver um Atlas em casa, você pode pegar tanto os norte-coreanos quanto os chineses,
para sair da China ou da Coreia do Norte, para chegar em Israel, há alguns obstáculos muito maiores do que o rio Eufrates. O rio Eufrates, queridos, na época da cheia, tem 150 metros de largura. Pergunto, no século 21, um rio de 150 metros de largura é obstáculo para um exército chinês atravessar, por exemplo? O que vocês acham, queridos? Hein? Na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados atravessaram o Canal da Mancha, em alguns lugares, o Canal da Mancha tem mais de 40 quilômetros de largura, queridos. Foi um obstáculo para os aliados? Foi. Mas eles atravessaram o Canal da Mancha, sim ou não? Sim, 40 quilômetros. Isso há 60, quase 70 anos atrás. 7 décadas atrás. Pergunto, no século 21, um rio de 100, eu atravesso a nado. Atravessava, estou meio barrigudo. Bom, vai ser obstáculo para chineses atravessarem, queridos? Ou norte-coreanos? É claro que não. Então entenda uma coisa. Apocalipse 17:15. Águas em profecia significa o que mesmo? Povos, nações, tribos e línguas. Babilônia mística, o Estado do Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana, a mãe de todas as prostitutas. Está em Apocalipse 17 isso. Ela recebe o quê? Apoio de todas as nações, tribos e línguas. O rio Eufrates simboliza povos, nações, tribos e línguas que sustentam Babilônia. Quando a quinta praga cai sobre Babilônia, povos, nações, tribos e línguas retiram o apoio de Babilônia. Entenderam, queridos? O secamento do rio Eufrates é a retirada do apoio humano à Babilônia. Preparando o quê? O caminho dos reis que vêm do nascimento do sol. Os reis aqui, queridos, não são chineses, coreanos, japoneses. Os reis aqui, há algumas interpretações. Muitos dizem que os reis são o Senhor Jesus e os anjos, que voltam do nascimento do sol. Bom, que é o Senhor Jesus, está claro. Queridos, o Senhor mesmo disse, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Quando o templo de Salomão foi inaugurado, a glória do Senhor veio da onde? Do leste, do Oriente, do nascimento do sol. Entenderam isso, queridos? Então, os reis que veio do nascimento do sol é a volta de Cristo Jesus. Não é chinês, não é coreano. Entenderam isso? Mas quem são os reis? É o Senhor Jesus e são os anjos? Eu não creio assim. Eu entendo que os reis que vêm do nascimento do sol são Deus o Pai e Deus o Filho. Como é que é, pastor? Deus o Pai volta com o Senhor Jesus, volta. Há alguns quadros bem bonitos, né? Eu também uso. Mas entenda, com o Filho vem o Pai. Leia depois do Apocalipse 6, e mesmo por ocasião do julgamento de Cristo, ele disse, vocês verão o Filho do Homem vindo em poder e grande glória. A destra de quem? De Deus o Pai. Em Apocalipse 6, os ímpios saem correndo, por ocasião da volta de Cristo. Eles saem correndo e dizem o quê? Hein? Aos montes e aos rochedos. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. São duas pessoas. Porque chegou o grande dia da ira deles. É o Pai e o Filho voltando, queridos. Entenderam? Aí o antitrinitariano, aquele que não quer na Trindade esperto, pergunta, e aí, pastor Mota? Onde é que está o Espírito Santo nessa? Aqui na terra, meu irmão. Como eu expliquei ontem, você nunca vai estar sozinho. Você não sofre nenhuma das 7 últimas pragas, porque o Espírito Santo de Deus está o que? Te protegendo. O Pai e o Filho voltam. Quem está aqui na terra, queridos? Aquele que sempre esteve, desde o Pentecostes. Já esteve antes, mas especialmente após o Pentecostes, a pessoa do Espírito Santo. Cristo volta. Essa é a ideia aqui. O secamento do rio Eufrates é a retirada do apoio humano à Babilônia. Versículo 13.
Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis de todo o mundo, do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, queridos. A boca do dragão, da besta e do falso profeta. Tudo que Deus é, ou tudo que Deus faz, o diabo o quê? Tenta imitar. A isso chamamos o que, irmãos? Contrafação satânica. Tudo que Deus é, ou tudo que Deus faz, o diabo tenta imitar. Para você que não crê na Trindade, eu pergunto, o dragão, a besta e o falso profeta são a contrafação satânica de quem? Hein? De Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Há uma Trindade verdadeira e uma Trindade travestida. Há Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Há o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão quis ser igual a Deus, por isso foi expulso do céu. Há vários versículos bíblicos, um deles é Apocalipse 12 na íntegra. O dragão foi expulso porque quis ser igual a Deus. A besta é a contrafação satânica do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, queridos, pregou o evangelho por quanto tempo mesmo? 3 anos e meio. Ao final dos 3 anos e meio foi o quê? Morto. E depois ressuscitou. A besta durou quanto tempo mesmo, queridos? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Morreu. Recebeu uma ferida mortal. E depois ressuscitou. Tudo que o Senhor Jesus faz, o diabo o quê? Tenta imitar. O Senhor perdoa pecados. A besta quer perdoar pecados. Indulgência plena, inclusive. Tudo que o Senhor Jesus é e faz, a besta tenta imitar. O falso profeta é a contrafação satânica da pessoa do Espírito Santo. Agora, eu digo que são 5 para as 9. Eu quase mudei o discurso. Ainda bem que não mudei. Eu espero que você acorde, meu irmão. Talvez Deus tenha trazido você aqui hoje, você, adventista do 7º dia, meia boca, para ver se você acorda. Século 21. A Bíblia diz que o falso profeta faz o que mesmo, irmãos? Descer fogo do céu. Pastor, quando isso vai acontecer? É uma hecatombe nuclear? É uma 3ª guerra mundial? Não, meu irmão. Eu vou explicar uma coisinha para você ficar esperto, para ver se você acorda. O que você está esperando, esse fogo que vai descer do céu, já está caindo há décadas. Já é profecia cumprida e você não acordou ainda. Que isso está às portas e você dormindo. Quando foi que desceu o fogo verdadeiro do Espírito Santo, queridos? Por ocasião do Pentecostes. O falso profeta é a contrafação satânica da pessoa do Espírito Santo. Ele tenta imitar os dons espirituais, entre eles o dom de línguas. O falso movimento moderno de línguas é o cumprimento da profecia, o tal fogo espúrio que ia descer do céu. Já está caindo, meu irmão. Já é profecia cumprida. Opera grandes sinais. Já está acontecendo isso, queridos. É cura daqui, é dom de línguas ali, é fenômeno. O que você espera para o futuro já está no passado, já está se cumprindo. Aliás, já se cumpriu em grande parte. Falta pouca coisa para se cumprir e você está dormindo. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta, saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Aqui há um paralelo, porque uma das pragas do Egito foram o quê? As rãs. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta, queridos, saem o espiritismo, o catolicismo romano e o protestantismo apostatado. A Santíssima Trindade tem 3 mensageiros, cada um com uma mensagem especial. Os 3 mensageiros estão aonde mesmo, irmãos? Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. O dragão, a besta e o falso profeta, a falsa Trindade, também tem 3 mensageiros. Entende o paralelo? A Santíssima Trindade tem 3 mensageiros. Apocalipse 14, os versículos 6 em diante. As 3 mensagens angélicas. A falsa Trindade, o dragão, a besta e o falso profeta, também tem 3, o quê? Mensageiros. O espiritismo, o catolicismo romano e o protestantismo apostatado.
que enganam todo o mundo. Se você vem pela primeira vez aqui e está um pouco assustado com a palestra, ou você assiste pela internet e está assustado, leia a Bíblia, você vai descobrir o seguinte: uma grande parte do que católicos e evangélicos ensinam, e pentecostais, não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Me mostre, por exemplo, um versículo bíblico que diga que o sábado foi abolido e no lugar do sábado Deus colocou domingo. Me mostre um versículo. Aliás, me convidaram outro dia para um debate. Era para debater se era para guardar o sábado ou se era para guardar o domingo. Eu fui ao debate, sim ou não? Vocês me conhecem, fui ou não? Fui nada. Mas pastor, o senhor gosta de uma discussão? Eu gostava, não vou mais. Mas eu mandei o recado. Por que eu não vou? Expliquei por quê. Por que não fui? Expliquei. Explico para vocês. Eu mandei o recado. Eu posso debater se é para guardar o sábado ou para guardar o domingo. O dia que eu encontrar uma pessoa que de verdade guarde o domingo. Por que eu vou debater se é para guardar o sábado ou o domingo se eles não guardam dia nenhum? Ué, se um dia aparecer um evangélico de verdade que guarda o domingo, eu vou debater com ele. Se um dia aparecer um católico igual, porque o católico vai para a missa, aí vai encher a cara, vai pescar, vai ver jogo de futebol, vai jogar truco. Esse é o dia do Senhor para o católico. O evangélico vai para o culto de manhã, vai ver futebol, vai para a piscina, é tudo a mesma coisa. Então, o dia que eu achar alguém que guarde o domingo de verdade, aí eu vou debater. Se é para guardar o sábado ou para guardar o domingo. E é lógico que é o sábado, porque a palavra domingo nem na Bíblia existe. Mas vamos parar de discutir, irmãos. Eles não guardam dia nenhum. Isso é balela, é para guardar o domingo. Eles não guardam dia nenhum. Então vamos lá. Falsos ensinamentos, cuidado. A sexta praga ainda. Versículo 15. Eis que venho... o versículo 14 ainda. Porque são espíritos de demônios, tal, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como vem um ladrão da noite, não é? Ou como vem um ladrão, desculpem. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não seja, ou não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. A primeira vez na Paulista Oeste que eu fiz essa palestra, foi no JA. Aliás, eu quase não faço esse discurso em conferências. Porque eu falo 3 horas e meia. Foi o que eu falei em Adamantina e falei em Ribeirão Preto. Na igreja do Ipiranga, o pastor Flávio era pastor lá. Eu falei quase 3 horas. Eu estou resumindo ao máximo, mas explicando o suficiente aqui para que todos entendam. Armagedon eu explico em 1 hora. Vou explicar em 1 minuto. Não existe tradução para a palavra Armagedon. Um bocado de gente tenta, e cada um diz uma coisa. Não há uma tradução correta. É Armagedon mesmo? Onde é que fica esse lugar? Alguns tentam localizar alguma região de Israel. É a cadeia montanhosa do Carmelo, é o Monte Carmelo. Alguns acham que é o Monte Carmelo. O próximo é o Monte Carmelo. Uma grande parte acha que é a planície de Jezreel. Então haveria ali uma grande batalha. E até 200 milhões de soldados só de um exército estariam ali, queridos. O vale de Jezreel, lá em Israel, mede 16 alqueires. Quantos sítios aqui dessa região de Votuporanga tem muito mais do que 16 alqueires? Como é que num vale de Jezreel, com 16 alqueires, vai ter uma batalha de proporções mundiais, queridos? Todos os salvos de um lado e os perdidos do outro. Então, eu vou direto ao ponto, queridos. O Armagedon é todo o planeta Terra. Haverá justos sendo perseguidos em todos os lugares? Sim ou não? Sim. Não é um lugar específico lá em Israel. É todo o planeta Terra. Então, eu vou explicar o que é essa grande batalha. Até a 5ª praga, os ímpios estão perseguindo os salvos. Aí, quando a 5ª praga cai sobre o Estado do Vaticano, eles passam a perseguir os falsos líderes religiosos. Mas aí, tem um ponto final na história. Bom, já que nós estamos perdidos mesmo, vamos voltar e destruir aquele povinho. Aí há um segundo decreto, irmãos, é o decreto de morte. Há o decreto dominical,
antes do fechamento da porta da graça. Depois o decreto de morte, por ocasião da sexta praga. Entre a sexta e a sétima praga. O decreto de morte. Vamos matar o quê? Esse povinho que não quis se unir a nós. Nesse momento, a grande batalha do Armagedon. Agora pergunto, indo para os finalmente aqui. De verdade, tem uma pegadinha aqui, fica esperto. E quem assiste na internet, presta bem atenção. Existe batalha do Armagedon, sim ou não? Sim ou não? Não. A Bíblia não descreve nenhuma batalha do Armagedon. O que a Bíblia descreve, por ocasião da sexta praga, são os preparativos para a batalha. Não tem batalha, irmãos. Sabe por quê? Quem é que vem na sétima praga para libertar o povo? O Senhor Jesus. Eu poderia aproveitar que está sendo gravado e usar um português um pouco mais educado, assim. Mas eu vou direto ao ponto. Cristo volta, irmãos. Não tem para ninguém. Não tem batalha nenhuma. Na sexta praga, queridos, há a volta de Cristo. Olha só. Então, versículo 17, então derramou o sétimo anjo sua taça pelo ar. Saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. Sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões. Ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Por quê, irmãos? Os ímpios pedem que os montes caiam sobre eles. Esse terremoto mata os ímpios. E o mesmo terremoto que ressuscita os que morreram em Cristo. É a volta do Senhor Jesus. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe do cálice e do vinho do furor da sua ira. As ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. O talento grego pesa uma coisa, o romano pesa outra, até uns 32 a 42 quilos, cada pedrinha. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo forte. Queridos, a sétima e última praga é a cena da volta do Senhor Jesus Cristo, colocando ponto final na história do pecado. Por 1000 anos, os ímpios vão fugir, pedir que os monstros caiam sobre eles, os salvos serão arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam, já estudamos isso aqui. Vamos ficar 1000 anos no céu. Depois dos 1000 anos, acontecerá o que? O juízo executivo. Mas em relação às 7 pragas, ficou claro, especialmente a sexta, porque a sexta é mais complicada. Deu para entender, queridos? Tem nada a ver com o secamento do rio Eufrates de verdade, é a retirada do apoio humano à Babilônia. Ficou claro isso, queridos? É a cena da volta de Cristo Jesus, os reis que vêm do nascimento do sol. Ficou bem claro tudo isso? Vejam bem, eu volto aqui, antes da cerimônia batismal, eu volto um pouquinho para o capítulo 15. Encerrando. Versículos 2 e 3. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, e aí está então o hino que eles cantam. Pergunto, qual é a última vez que eu pergunto isso? Qual é a grande chave para nós entendermos o Apocalipse? É o Antigo Testamento. Quando foi no Antigo Testamento que o povo cantou o cântico de Moisés? Hein? Após a travessia do Mar Vermelho. Agora no Apocalipse 15, João vê um mar de vidro mesclado de fogo. Irmãos, o que é um mar de vidro mesclado de fogo? É um segundo mar vermelho. Só que, diferentemente do Antigo Testamento, aqui os salvos cantam antes de atravessar o mar, antes da provação, antes da perseguição, antes das pragas, os salvos estão cantando. Não há um erro cronológico aqui, irmãos. Isso é um recurso da literatura judaica. Mas, pastor, é Novo Testamento, escrito por João, um judeu. Isso é um recurso da literatura judaica. Não é arrogância, irmãos, espiritual. Os salvos estão cantando antes de atravessar o Mar Vermelho, porque eles sabem que a vitória já está garantida. Amém, irmãos?
Cai 1.000 do lado, 10.000 do outro, e eu não vou ser o quê? Atingido. Eu li ontem o Salmo 91. Leia depois em casa. O Salmo 91 se cumpre literalmente após o fechamento da porta da graça. É uma promessa diária para você e para mim, mas se cumpre literalmente após o fechamento da porta da graça. 1.000 de um lado, 10.000 caem do outro, eu não sou atingido. Eu já canto vitória antes de atravessar o mar vermelho. A nossa irmã Célia vai ser batizada agora. A irmã Célia abraçou a Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu não terminei o sermão, hein? Após o batismo, eu vou para uma aplicação final. A irmã Célia abraçou a Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu não vou convidar todos os parentes. Vão tirar o... Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Eu não vou chamar todos os amigos, porque vem todo mundo à frente. Mas há parentes da senhora aqui, sim ou não? O que o senhor está fazendo aí no tanque? O senhor foi convidado pelo chefe. Havia um costume na Paulista Leste muito bom. Era o programa que nós fizemos lá, era o pastor Paulo Estábulo que inventou. Bíblias abertas e pés molhados. O que significava isso? Todo mundo que dava estudo bíblico e levava alguém ao batismo, entrava junto com o pastor no tanque batismal. O senhor está colocando isso em prática aqui agora, é isso? É uma boa ideia. Há parentes da senhora aqui? Há parentes da senhora aqui, não há? Vocês podem vir à frente, se quiserem. Vem aqui à frente, para assistir o batismo de pertinho aqui. Podem vir. Só não fique bem na frente aqui, para não... Mas pode ficar aqui, pode vir. Tem a mãe? Pode vir aqui, pessoal. Assiste de pertinho o batismo, pode vir aqui. Não vou chamar os amigos, senão vem todo mundo, mas os amigos mais próximos podem vir também. Sirlene, Sueli. Tem mais alguém da classe do estudo lá que eu não estou vendo? Marlene Guerzoni, o Dair Guerzoni, vem cá, Dair. Mais alguém? Professor, dos que eu vi, estão aqui. Ah, Renatinha. Dairzinho, vem cá, Dair. Não vem? Pode ficar aqui do lado. A irmã Célia tomou a maior e melhor decisão da sua vida. Eu oro a Deus para que o testemunho público dela ajude outras pessoas a tomarem a mesma decisão. Ela vai ser batizada. Logo após o batismo, eu vou contar um breve testemunho e vamos então encerrar a programação dessa noite. Vejam bem. O único batismo bíblico é esse aqui, irmãos, é por imersão. A palavra, está quentinha a água, hein? Mas mesmo que estivesse fria, né, irmã? Melhor passar frio agora que calor no inferno, né? Ou falo eu ou falo o senhor. Não pode dar moleza para esse camarada aqui. Professor, acho que eu sou mais velho, o senhor tem que me respeitar. Eu sou maior. Na época das conferências, nós progredimos muito, porque a água estava fria, está quentinha, agora gostosa, né? Agora está quente. Quentinha. Progresso. Eu fui obrigado a entrar na água fria, né? Tá bom. O único batismo bíblico é por imersão. A palavra baptizo, em grego, significa submergir, enterrar, sepultar. A irmã vai ser batizada agora. Ela vai morrer em Cristo e ressuscitar para uma nova vida. Morre para os pecados e ressuscita para uma nova vida. E vai andar em novidade de vida até abraçar a Jesus nas mansões celestiais. Quando Cristo voltar em poder e grande glória nas nuvens dos céus. Tá ok? Irmã Célia. A irmã publicamente toma uma posição ao lado do Senhor Jesus. Recebeu estudos bíblicos, entendeu que acima desse mundo mal, o Senhor preparou um lugar para cada um de nós. Por isso dá esse testemunho público da sua fé na pessoa de Cristo. Pastor Carlos Reis, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem dada pelo próprio Senhor Jesus, a batiza para a remissão dos seus pecados e para que o seu nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, amém. Amém. Deus seja louvado. Pode vir tirar foto aqui, é festa, pode vir aqui, pode abraçar, beijar. É dia de festa, queridos. Vamos deixar eles curtirem esse momento feliz, para todos nós, não é? Tirar as fotos ali, se abraçarem.
Como eu disse, queridos, o único batismo bíblico é esse, por imersão. Se você não foi batizado assim ainda, o seu nome não está no livro da vida. Eu entrei numa discussão com um indivíduo outro dia sobre esse assunto. Mas notem, eu estava dirigindo uma semana de oração lá no IAP, IAP eu vou estar sábado agora. Lá no IABC, houve a inauguração da nova igreja do IABC. Vocês nem lembram disso? Vocês deram uma oferta no 13º sábado, o último 13º sábado do ano passado. O último sábado do ano passado, vocês deram uma oferta. Não só vocês, o Brasil todo. E um dos objetivos da oferta era construir o quê? A grande igreja do nosso colégio, no IABC. Eu tive o privilégio de dirigir a semana de oração que precedeu a inauguração do colégio. Então o dinheiro está bem empregado, está uma belíssima igreja lá, irmãos. Eu conversei com um senhor lá, que há 4 ou 5 anos trabalha no IABC, mas não é batizado ainda. E vários pastores conversaram com ele, e todo mundo que vai ali, os amigos, tentam convencê-lo. Né? Cada pastor que vai pregar lá, eles pegam esse senhor e levam até o pastor para ver se o pastor convence o camarada. Aí me trouxeram o senhor. Pastor, toda vez que vem um pregador de fora, os meus amigos aqui fazem a mesma coisa. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Não falei nada, eu fiquei quieto. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Eu não sou batizado ainda, mas já estou no caminho para o céu. Eu disse, aí que você se engana. Você não está. Aí ele ficou assustado, porque ele nunca tinha ouvido isso. Você não está. Você vai até a Polícia Federal, tira o passaporte, vai até o consulado, tira o visto, você compra a passagem, você aluga, fecha o contato com o hotel, faz a reserva do hotel, você compra alguns dólares ou euros, dependendo para onde você vai, você arruma as malas, mas a viagem só começa a hora que você entra no avião. O irmão pode estar nos preparativos, mas não está na viagem ainda. A viagem começa dentro do tanque batismal. Há preparativos prévios, tudo bem. A viagem para o céu começa aqui dentro. Porque antes do batismo, o nome do indivíduo não está no livro da vida. E não vem aí o ladrão da cruz. Nunca faça da exceção a regra. A regra é a seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Então entenda uma coisa, irmãos. O batismo não é o apito final, é o pontapé inicial. Não é o final da jornada, é o começo da jornada. Entenderam? O caminho para o céu começa de verdade dentro do tanque batismal. Há preparativos prévios? É lógico que sim. Mas a viagem para o céu começa de verdade dentro do tanque batismal. Segundo alguns cientistas, há mais de 200 bilhões ou 200 bilhões de galáxias. São trilhões de estrelas. Você viu um discurso pesado, assustador para alguns. Para nós salvos é dia de libertação. Para os ímpios é dia de choro e ranger de dentes. São trilhões de estrelas. Agora veja que interessante, queridos. A Bíblia diz que há um Deus no céu, no centro do controle do universo, que tem todas essas estrelas na palma da sua mão. Conta cada uma delas e chama cada uma pelo nome, e nenhuma delas falta. Esse mesmo Deus sabe quantos fios de cabelo caíram da sua cabeça hoje. Sabe, talvez você se pergunte, nesse imenso universo, há alguém que se preocupa comigo? Que terrível o Apocalipse! Que coisa terrível, as pragas, perseguição. Como é que eu vou estar nesse cenário todo? Há alguém nesse vasto universo que se preocupa comigo? Há um Deus que tem trilhões de estrelas na palma da mão. Chama cada uma pelo nome e chama cada um de nós pelo nome.
Ele conhece cada um de nós. Sabe, minha amada irmã, aquela noite em que a senhora chorou sozinha no seu quarto, eu não sei, as lágrimas correram pela sua face, por quê? Por causa de um filho envolvido com as drogas? Não sei. Uma pessoa que você amava muito, traiu a sua confiança. Você não esperava a traição, e a traição veio. As lágrimas correram pela sua face. O esposo não viu, os filhos não sabem, mas há um Deus no céu, que tem trilhões de estrelas na palma da mão. Ele contou cada lágrima que a senhora derramou naquela noite. Sabe, meu amado irmão, o senhor chegou em casa um dia, eu não sei se brigou com o patrão, não sei se fez um mau negócio, perdeu muito dinheiro, você chegou arrasado em casa. As crianças brincavam como sempre, a esposa estava ali com a janta preparada, você disfarçou um sorriso meio amarelado, disse, só um minuto querida, eu vou me banhar e já volto. Você entrou ali no banheiro, fechou a porta e ligou o chuveiro para disfarçar. As lágrimas correram pela sua face. A esposa não sabe, os filhos não viram, mas há um Deus no céu que contou cada lágrima que o Senhor derramou. Eu até postei no Facebook essa semana passada. Deus conta e guarda cada lágrima que você derramou ao longo da sua vida. Havia um costume no passado, em alguns povos. Quando o jovem ia para a guerra, a esposa, ou se o jovem era solteiro, a mãe, ou a esposa ou a mãe, comprava um vasinho. E enquanto o jovem estava na guerra, a esposa ou a mãe, quando choravam pela ausência do filho ou do esposo, guardavam cada lágrima. Quando o filho voltava do fronte, quando o filho voltava da linha de combate, a esposa ou a mamãe entregavam para o filho o quê? O vasinho, cheio de lágrimas. O Senhor Deus disse, eu contei e guardei cada lágrima que vocês derramaram. Guardei cada uma delas num vasinho. E mais do que isso, eu contei e escrevi cada uma delas no meu livro. E quando eu voltar, eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Eu vou dizer para vocês, filhos, aqui estão as lágrimas. Nenhuma delas se perdeu. Eu contei uma por uma. Agora eu enxugo todas elas. Vinde, bendize meu Pai, possuí o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vida eterna. Não tenham medo do fechamento da porta da graça. Não tenham medo de juízo investigativo. Não tenham medo das pragas. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. É fácil, queridos. É simples. É aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e ser batizado. O seu nome vai para o livro da vida. E você permanece fiel. E Cristo volta e te dá a vida eterna. É assim. Fácil assim, fácil. Mas está muito simples, pastor. Está muito barato. Não, não está barato não. Não está fácil não. Custou a vida e o sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em meu lugar na cruz do Calvário. Agora, tudo que Ele te dá é de graça. Nós vamos ouvir um hino agora, não é isso, pastor? Quem vai cantar? A Viviane. Vem cá, Viviane. Preste bem atenção. A Viviane vai cantar. Presta bem atenção. O pastor Calado fez alguns apelos ao longo da semana. Eu vou repetir o apelo para algumas pessoas. E talvez para outras novas vão atender o apelo hoje. Em nome do Senhor Jesus. Presta bem atenção. Eu tenho que explicar para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Ninguém vai ser batizado hoje. Se bem que lá em Catanduva, eu disse a mesma coisa, e 16 se batizaram no mesmo dia. Mas ninguém vai ser batizado hoje. O apelo que eu estou fazendo agora é o seguinte: há alguém aqui que foi batizado no passado, mas se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar? Vai se colocar em pé enquanto ela canta. Há alguém recebendo estudos bíblicos e não foi batizado ainda? Enquanto ela canta, você se coloca em pé onde você estiver, eu vou orar. Pastor,
Eu já fui batizado numa outra igreja. E agora? Não vou explicar em detalhes. Coloque-se em pé também. Mas eu tenho que batizar de novo? Não, pastor, não vou batizar de novo não. A Bíblia diz que há um só batismo. Não, é um só batismo, não é quantidade, é qualidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando diz que é um só batismo, não é quantidade. O ideal seria um só batismo mesmo, de quantidade. Mas para alguns não. Se você foi batizado numa igreja que não pregava a verdade, meu irmão, minha irmã, e você entende a verdade hoje, tem que ser batizado de novo. Mas dessa frase, pastor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, queridos, há um só Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Não. Há um só Senhor verdadeiro. Há milhares de falsos deuses, há milhares de falsos senhores. Há um só Senhor verdadeiro. Há uma só fé, irmãos? Não. Há milhares de seitas diferentes por aí. Há uma só fé verdadeira e um só batismo verdadeiro. É o batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um pastor pecador, mas que prega a verdade. Porque um pastor que prega a mentira não pode unir você a Deus. A Bíblia diz, aquele que diz eu o conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. Se o pastor que te batizou disse para você que os mandamentos foram abolidos e que você não deve guardar o sábado, você foi batizado por um mentiroso. E João 8,44 diz que todo mentiroso é filho do diabo. Então o filho do diabo não podia unir você a Deus. Por mais bonito que tenha sido o batismo, você foi enganado. Eu fui sincero, pastor. Sinceridade no erro não leva a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Tenha coragem para tomar uma posição ao lado da verdade. Você aceitou Jesus como Salvador e Senhor? Você sabe o que vai acontecer? Há dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Ou recebe o selo de Deus ou a marca da besta. Salvação ou perdição. Ou é ovelha ou é bode. Ou é trigo ou é joio. Ou é peixe bom ou é peixe ruim. Ou é quente ou é frio. Ou está salvo ou está perdido. É vida eterna ou morte eterna. É você que escolhe. Para receber a vida eterna é aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e ser batizado. Ficou bem claro isso, queridos? Deve ter ficado, porque eu expliquei nos mínimos detalhes. Se você quer fazer parte do exército de Deus, aquele grupo que vai estar diante do mar vermelho, do Apocalipse 15, cantando vitória antes da hora, é preciso que você aceite Jesus e seja batizado. Não vai ser batizado hoje, vai ter que aceitar Jesus agora. E no futuro, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, não sei, vai ter que ser logo. Você também deve ser o quê? Batizado. Há alguém assim aqui hoje? Não sei. Eu acho que sim. Enquanto ela canta, você se coloca em pé onde você estiver. Não olhe para vizinho, para amigo, para entre você e Deus. Você se coloca em pé onde você estiver e eu vou orar por você enquanto ela canta. Você se levanta onde você estiver, em qualquer momento do hino. E a primeira pessoa que se levantar vai ajudar outros a tomar essa decisão. Tome a decisão, coloque-se em pé onde você estiver e eu vou orar por você. Aceite a Cristo hoje como seu Salvador e Senhor. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco neste instante no poder de sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu
Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim, lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim, todo tempo eu te amei. Amém. Permaneço em pé, eu vou orar. Não. As mães não são batizadas, então fica sentada por enquanto. Permaneço em pé, os que tomaram a decisão, eu vou orar. Só para vocês que se levantaram. Fiquem em pé, eu vou orar para vocês. Antes de orar, eu faço uma última pergunta. Eu conheço alguns de vocês, não todos vocês. Podia orar já e ir embora, mas Deus está mandando fazer mais uma pergunta aqui. Prestem bem atenção, os que estão em pé, permaneçam em pé. Imagina um muro. De um lado o céu, de um lado o inferno. Não é assim de verdade, é só uma ilustração. E alguém em cima do muro, talvez você, que está sentado aí, não te conheço, talvez você, não sei. O muro aqui e você em cima do muro. De um lado, o céu, o Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo, Deus o Pai, os santos anjos, dizendo, sai daí, vem para cá, vem para o nosso lado, desce no muro. Do outro lado, o inferno, o diabo deitadão na rede, tranquilo. E você não entende, você olha, está aí a Santíssima Trindade, os anjos, esse pastor loiro aí que falou para caramba hoje, está falando mais ainda. Todo mundo pedindo para eu sair do muro, inclusive esse pastor aí, os anjos, o Espírito Santo. Eu em cima do muro aqui, e o diabo tranquilo, não estou entendendo. Ele não está nem aí com a minha alma, por quê? O capeta, o bicho ruim. O diabo, o que você quer? Eu não estou te entendendo. O diabo ia ter muita coisa que você não entende. Olha, do lado do céu aqui, está lá, olha, estou vendo Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, os santos anjos, esse pastor Roberto Mota, todo mundo pedindo para eu descer do muro e ir para o céu. E você aí deitadão, você não está preocupado com a minha alma não? Não está nem aí? O diabo não, o muro é meu. O muro é meu. Você pode ficar em cima do muro em qualquer coisa na tua vida. Mas em termos de salvação, ou você está totalmente salvo, ou completamente perdido. Eu não conheço vocês, mas eu vou perguntar pela última vez antes de orar. Há alguém em cima do muro e tem que sair agora? Só estou perguntando. Deus mandou eu perguntar. Tem alguém em cima do muro aqui? Há alguém? Posso orar? Há mais alguém que quer tomar decisão? Só estou perguntando. Eu não ganho por cabeça, não, irmão. Se levantar 10, 20 ou 50, eu estou salvo. É a tua salvação que tem em jogo, não é a minha. Há mais alguém que quer tomar decisão aqui? Há mais alguém? Posso orar? Vou orar então. Permaneço em pé. Amado Pai Celestial. Pessoas sinceras se levantaram aqui hoje à noite, tomando uma posição ao teu lado. Elas querem estar em pé quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. Antes disso, elas estão se preparando para, num futuro muito próximo, quem sabe esse final de semana ainda, ou semana que vem, não sei, tu sabes. Elas querem ser batizadas da forma correta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na igreja que prega a verdade, para que elas tenham o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Obrigado, Senhor, pela decisão que essas pessoas tomaram aqui hoje à noite. Permaneçam fiéis até um dia estarem com o Senhor Jesus nas mansões celestiais. Tu sabes, o inimigo está irado, mas nós não estamos nem aí. Porque se o Senhor é por nós, ninguém poderá ser contra nós.
Obrigado, Senhor, pela certeza que temos da salvação em Cristo Jesus. Não sei, Senhor, Tu sabes. Há alguém aqui em cima do muro que deveria ter se levantado e não fez? Eu vou te pedir, Senhor, como pastor da Tua igreja, por favor, não feche a porta da graça para essa pessoa hoje à noite. Dê mais uma chance para ela, quem sabe agora, para se levantar. Tu sabes, Senhor, o que vai na mente e no coração de cada um de nós. Que as pessoas que estão aqui tenham coragem para tomar uma posição definitiva ao lado da verdade. Há tantas pessoas por aí pregando mentiras. Há pessoas que vieram, quem sabe, pela primeira vez hoje à noite aqui e ouviram muitas coisas difíceis de entender. Que essas pessoas tenham uma única coragem, a coragem de estudar a Bíblia, para que na Bíblia possam encontrar toda a verdade, toda a santa doutrina, e que elas tenham coragem para tomar uma posição então ao teu lado, Senhor. Abençoe a cada um de nós, o pastor Carlos, a sua família, o ancianato dessa igreja, a liderança dessa igreja, cada irmão, cada irmã que contribui com talentos, com dinheiro, com esforço pessoal, com influência para a pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo trabalho realizado aqui ao longo dessas semanas. Obrigado porque várias pessoas já foram batizadas. Obrigado pelo batismo da irmã Célia. E obrigado por essas 10 ou 11 pessoas que se levantaram aqui hoje à noite. Toma-nos em teus braços de amor. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor, encerramos aqui? Eu me despeço do Senhor, então. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe a todos. Eu vou estar à porta para cumprimentá-los.